Olá, saudações calorosas a todos vós que nos acompanhais. Nesta aula vamos falar das principais correntes da ética. É verdade que já tínhamos abordado, alguns pontos ao campo de estudo da ética. Falávamos da ética teleológica, das duas correntes, a ética deontológica e destas das suas subdivisões. E hoje vamos falar exatamente das principais correntes da ética, falando das principais correntes da ética, vamos exatamente apresentar 7 correntes, sem prejuízo dos outros autores ou das outras correntes. Portanto, a primeira corrente que vamos apresentar é a corrente teleológica, cujo expoente máximo é nosso amigo Aristóteles, que escreveu a Ética Nicômaco, a Manha Moralia, a Ética Eudemo. A ética teleológica é a ética dos fins, Ele diz mesmo na primeira página da Ética Nicômaco, sua obra principal: tudo o que o homem faz tem em vista um fim, e o único bem pelo qual todos os fins se subordinam é a felicidade. Este é o bem supremo. Significa, é sobre a nossa vida. Nós só estudamos porque queremos ser alguém. No fim, nós só comemos porque queremos ficar saciados. Toda a nossa vida é norteada por um fim que nos motiva. Entretanto, esta ética dos fins tem como o fim último em toda a nossa busca a felicidade. Nas próximas aulas vamos falar das condições para ser feliz, o que é a felicidade e o que não é felicidade, porque muitas vezes na nossa sociedade pensa-se que a felicidade é sinônimo de dinheiro ou de riqueza. Em segundo lugar, temos a ética deontológica, que é a ética de Immanuel Kant, Ele diz mesmo: o que confere substância ao ser humano como ser moral é a sua capacidade de agir segundo as leis da razão, o que o torna legislador universal. E Immanuel Kant apresenta exatamente os seus imperativos categóricos, que são 3. Primeiro, o imperativo da universalidade, ou da lei universal, onde diz: age somente em concordância com aquela máxima que possa servir de lei universal tanto para ti como para o mundo inteiro. Depois temos a lei da humanidade, age por forma que use a humanidade, quer na tua pessoa como de qualquer outra, sempre como fim e nunca como meio. Quem está em Immanuel Kant quer arrebatar exatamente o Príncipe de Maquiavel, aquela obra, onde Maquiavel diz que os fins justificam os meios. Não importa o que eu tenha de fazer, se para isso tenho de te matar, desde que eu atinja e alcance o meu fim, portanto, a minha ação será sempre válida. E esta ética continua a nortear muitas políticas pelo mundo fora. Temos o terceiro imperativo categórico, que é sempre a súmula dos 2 primeiros imperativos, que é o princípio da autonomia. Devemos pensar em nós como tais legisladores autônomos, pensando sempre nas ações como uma lei universal. Portanto, o que Immanuel Kant quer dizer é: devemos praticar as nossas ações de acordo com a razão e não por uma lei externa. Não podemos fazer alguma coisa porque estamos à espera de uma recompensa, de um fim, como dizia Aristóteles. Não, devemos fazer as coisas porque estamos chamados a fazer. Independentemente de alguém que nos assista, estamos sempre chamados a fazer o bem, sem sermos fiscalizados, sem sermos policiados. Em terceiro lugar, temos a ética, o utilitarismo, a terceira corrente, o utilitarismo, cujo expoente máximo é Jeremy Bentham. Embora Immanuel Kant, na ética deontológica, tenha lançado as bases para a deontologia, portanto, a expressão deontologia como tal surge com este grande homem, expoente do utilitarismo, Jeremy Bentham. Para esta corrente, se exige que sempre se tenha a possibilidade de escolher entre ações, se opte pela que tiver consequências mais positivas para o maior número de pessoas. Quer dizer, para o utilitarismo, a coisa é moral, a coisa é ética, a coisa é válida quando a maior parte das pessoas aprova, e se sente satisfeita. E aqui diríamos mesmo que o utilitarismo nem sempre ajuda e nem sempre deve ser visto exatamente como uma corrente ética, porque em ética não há democracia. Não é o facto de muita gente levantar a mão, apoiar a morte de alguém, que a morte será um bem em si ou um valor em si. E depois temos, como quarta corrente, a ética do discurso, cujo expoente máximo é Jürgen Habermas.
Este entende a comunicação como uma forma de utilizar o saber, de manifestar o saber, okay? A ética. Para ele só se chega às normas morais através do potencial do raciocínio humano num processo argumentativo. Para Habermas, o importante, okay, para sermos éticos é pensar bem e falar bem. Quem não pensa e não fala bem, este homem não tem ética. Tanto a ética do discurso. Aqui também faço um convite, investir ao máximo que pudermos na linguagem oral, ok? Nossa linguagem oral é a chapa de matrícula, é o bilhete de identidade da nossa personalidade. Em quinto lugar, temos exatamente a ética da responsabilidade com Ann Jonas, grande escritor, grande autor. Convido a todos os estudantes universitários, sobretudo aos estudantes do curso de Direito, que não podem terminar o curso de Direito sem ler esta obra. A ética da responsabilidade de Ann Jonas seria uma ofensa à cientificidade. Aliás, já temos muitos universitários que correm o risco de sair do mundo sem lerem as obras que, por obrigação e inerência, acadêmica, teriam lido. Mas é assim mesmo, com o risco de sair a este mundo desgraçados academicamente. Ann Jonas, no seu livro, sobre a responsabilidade, ele diz: a tecnologia moderna se converteu numa ameaça. Devemos temer o sucesso da ciência e da tecnologia, pois coloca em risco o futuro da humanidade e do planeta. E foi este homem que reformulou os imperativos categóricos de Kant, e deu uma outra interpretação. Aliás, vamos só apresentar uma delas, por termos pouco tempo. Diz mesmo: não ponhas em perigo a continuidade da humanidade na Terra. Diz que a responsabilidade é o fundamento primeiro e essencial da moral. Responder pelos nossos atos. Há muitos que cometem muitas atrocidades. No momento de responder, sofismo, fogem, esquivam-se, corrompem, etc. O mundo só caminha mal porque falta responsabilidade na vida de muitos homens. E muitas vezes em políticas mal intencionadas se investe mais na corresponsabilidade e menos na responsabilidade. Há sempre alguém a querer apoiar o outro, mas os tais não querem responder pelas suas ações, pelos seus atos. Temos a sexta corrente, que é o modelo principialista, ou bioético, a bioética, cujo expoente máximo é Biacampes, que apresenta os quatro princípios desta ética, a chamada prima facie, o princípio da beneficência, fazer sempre o bem, o princípio da não maleficência, não prejudicar os outros, não cometer dano ou prejuízo na vida dos outros, o princípio da justiça e o princípio da autonomia, agir sem coação externa. E finalmente temos a última corrente, que é a ética feminista ou a ética do cuidado. Chama-se ética feminista porque com esta ética deu-se ênfase às vozes femininas, A expoente máxima é Carol Gilligan, Aqui também podemos exatamente apontar Simone de Beauvoir na sua obra O Segundo Sexo, que se lê exatamente estas obras porque são importantes, são fundamentais. E é aqui exatamente onde se pode descobrir que a expressão é empoderamento, emancipação, a expressão igualdade de gênero é apenas uma ratoeira, não existe. E às vezes sustentamos essas ideologias por falta de leituras. Nós não podemos falar o que nos agrada, o que cuia, devemos falar o que a ciência comprova. Nós somos homens porque temos de investigar. Portanto, o empoderamento, a emancipação, o feminismo, igualdade de gênero, são exatamente a teoria de pessoas que leem pouco. E não vou entrar em pormenores porque nas outras aulas eu farei mesmo uma live sobre isto, sobre estas denominações. Carol Gilligan diz, ela tenta compreender a situação que o outro passa e procura encontrar uma maneira de ajudar.
eu chamo sempre a ética feminista ou a ética do cuidado, é a ética da empatia, sentir a dor do outro e ajudar os outros a saírem daquela situação menos boa, daquela situação dolorosa. A ética da ajuda, portanto, por isso chama-se a ética do cuidado. Esta ética talvez que falta em muitas sociedades, esta ética talvez que falta na nossa sociedade, esta ética talvez que falta nas nossas famílias, enfim, é a ética que deve nortear a vida social. Muito obrigado, estamos juntos.